Bem-vindos à segunda aula do nosso curso Criando um Interpretador, uma jornada com a linguagem LOX. Meu nome é Lutero e eu vou estar sendo o guia de vocês durante essa segunda aula, na qual nós temos como objetivo construir o scanner. Lembrando sempre que todo o nosso conteúdo ele foi baseado no livro Craft Interpreters, do Robert Nistrom, que está disponível online para vocês e também tem o link na descrição do vídeo para vocês acessarem o livro de forma totalmente gratuita online. Então, o nosso objetivo é de fato implementar o scanner, certo? É a primeira parte de fato do nosso interpretador e o nosso objetivo nele, como a gente tinha falado na aula passada, é receber todo o código-fonte, que é uma simples string, né, uma sequência de caracteres, e transformar eles em uma lista de tokens. Então, antes da gente começar necessariamente a implementar o nosso scanner, vamos de fato começar a construir a estrutura do nosso interpretador pensando em código, certo? Então, criem aí no computador de vocês um projeto, uma ideia que vocês gostem de utilizar e, caso vocês desejem, vão adicionando ao longo das aulas o código na mão mesmo, escrevendo ou copiando e colando o código que está nos slides, ou, se vocês preferirem, apenas assistam às aulas e depois peguem o código que tem no GitHub referente a esse capítulo e atualizem. Enfim, vocês podem fazer como vocês preferirem. É, Saibam que sempre que a gente tiver esses quadrados azuis com uma instrução, né, crie tal arquivo ou altere tal função, enfim. Mas saibam que vai estar sempre bem instrutivo ao longo dos slides para que vocês consigam realmente ir vendo os slides e também alterando o código caso vocês queiram fazer essa parte passo a passo. Então a gente vai ter aqui a criação desse nosso arquivo e dessa nossa classe LOX, que vai ser a classe principal, que vai ser de fato atuar como a classe que vai obter, que vai possuir, né, a função main do nosso interpretador. E falando em função main, aqui está o que vai ser, por enquanto, né, a nossa função main do nosso interpretador, certo? Então, basicamente, essa função, baseado na quantidade de argumentos de entrada, né, o nosso string args, né, que a gente sempre declara em Java e muitas vezes não utiliza, vamos usar ele aqui agora, a gente vai decidir o tamanho da entrada. Então, a nossa função, o nosso interpretador, ele consegue executar de duas formas. A primeira é através de um arquivo. Então, você escreve lá, né, chama o arquivo, o executável, né, do Java, e insere após ele, né, o nome da localização, né, de onde está o script, né, que a gente vai estar executando. Ou você pode iniciar ele sem nada e ele vai atuar naquele mesmo modo que linguagens tipo Python permite, né? Quando você abre o terminal, digita Python 3, aí ele abre aquele, como se fosse um promptzinho que você consegue ficar inserindo vários comandos ali e ele vai executar linha por linha daqueles comandos, enfim. Então o Lox vai ter essas duas formas, né, de executar, e a gente vai escolher qual delas, né, baseado na quantidade de argumentos de entrada, certo? Então vocês já estão vendo aí que a gente tem duas funções, runFile e runPrompt, que é esses dois modos que a gente vai explicar agora a seguir para vocês. Então, a nossa função runFile, ela vai receber o diretório, né, de onde está o nosso arquivo que a gente deseja que seja interpretado, que seja executado pelo nosso interpretador, e ela vai converter ele para uma string, primeiro para bytes, né, e depois para uma string, e vai passar esse conteúdo para essa função run, e daqui a pouco a gente vai olhar ela. Enquanto o nosso runPrompt, ele vai ser aquele método, aquele modo de operar, como a gente vê, por exemplo, em Python, né? Em que ele vai realmente ler uma vez de cada vez. Então ele vai pegar sempre, receber uma linha do usuário, uma linha que o usuário digitou, né? Então quando você entra nesse modo, ele vai abrir, semelhante à mesma Python mesmo, aquela mesma ideia,
Ele vai abrir como se fosse um novo terminal e você pode digitar uma linha de cada vez. Quando você apertar o Enter, ele vai pegar essa linha e ele vai mandar para esse método run. E esse método run vai executar essa linha. E depois isso se repete até que você peça para sair. No caso, quando a linha for null, né? Que é aquela ideia daquele Ctrl D quando a gente digita no terminal. Quando a gente dá o Ctrl D, é como se ele enviasse um null, como se enviasse uma linha vazia. Então, vai de fato ser interrompida a execução desse nosso prompt. E aí, aqui nós temos o nosso método run, que é o método que vai de fato fazer o processamento do nosso código, certo? Então, tanto o runFile quanto o runPrompt chamam ele. E aí, dentro dele, por enquanto, a gente vai ter já a criação do nosso scanner. A gente não declarou essa classe, mas a gente vai chegar nisso daqui a pouco. E que vai retornar, né, uma lista de tokens. Né? Ele vai, de fato, receber a lista de tokens. E, por enquanto, como a gente ainda não tem nem o parser, nem a parte do interpretador que vai executar, baseado no que o parser gerar para a gente vai realmente só imprimir os tokens na tela por enquanto. Depois a gente se preocupa com outras coisas para serem feitas mais para frente, como a gente tinha falado na primeira aula, né? Que a ideia era sempre ter uma parte funcional do nosso interpretador no final de cada aula. Então a gente vai sempre deixar alguma coisa pronta para que vocês possam executar. E por enquanto o que a gente tem é realmente só imprimir os tokens. Bom, o nosso interpretador também precisa ser capaz de lidar com erros, né? Então é possível e muito provável que o usuário do nosso interpretador insira algum código que não faça sentido, como por exemplo 1 mais asterisco 1. Não faz sentido, esse comando, essa instrução não existe, então é necessário que ele saiba que houve um erro. E nós precisamos fazer isso através do nosso tratamento de erro. Então, o primeiro passo é adicionar esse campo headError, que vai funcionar como uma flag. Então, ele vai basicamente impedir que o nosso programa seja executado, no caso de runFile, e também vai impedir que o prompt, né, seja executado, no caso do prompt, né, depois que ele for feito toda a parte do scanner dele, todo o scan dele, o parser, enfim. E a gente vai precisar, então, alterar esses dois métodos, certo? Um detalhe importante para o caso do runPrompt é que essa função ela vai precisar fazer duas coisas. Não só impedir que o código seja executado, como ele também precisa reiniciar o indicador de erro. Porque uma linha estar errada, se o usuário insere uma linha no prompt, não significa que todas as linhas que ele vai inserir depois dessa também vão estar erradas. Então é necessário que exista essa reinicialização do indicador de erro para cada linha. Porque é aquela ideia de que são códigos independentes, enfim. Então aqui a gente vai ter justamente essa alteração dos programas. Né? A gente vai adicionar a linha ali no final de runFile. Né? Caso tenha erro, ela vai encerrar o programa. E no final do runPrompt vai ter justamente essa reinicialização da variável headError. E para a gente fechar essa parte de erro, é necessário também que a gente reporte, né, que a gente informe ao usuário de forma correta, de forma concisa, de forma objetiva, qual foi o erro que aconteceu no código que impediu que ele fosse executado. Então, para isso, a gente vai contar com duas funções. A primeira é a função error, que é a função que vai ser utilizada pelos outros nossos métodos, né, pela toda a parte do scanning, quanto do parser, quanto também da parte da execução, vai utilizar esse método de erro. E esse método erro, por si, vai chamar a função report. E essa função report vai formatar a mensagem de erro que é passada para error, né, e que error passa para ela, e formata essa mensagem para que seja compreensível pelo usuário em qual linha e qual foi o erro, né? Qual linha teve o erro e qual foi o erro que aquela linha teve. E também ativa justamente a nossa flag do headError para que esse código, no futuro, ele não seja executado. E agora nós podemos finalmente entrar na questão do scanner propriamente dito. Então a gente vai, antes de mais nada, olhar e ver
quais são os tipos de token que a gente pode criar. Na aula 1, a gente tinha comentado que existia uma regra, né, para esses tokens, existiam tokens definidos, pré-definidos para a nossa linguagem, e aqui estão eles, certo? A gente vai ter ali os tokens de apenas um caractere, né, como por exemplo, parênteses esquerdo, parênteses direito, chave esquerda, direita, vírgula, ponto, enfim, menos, mais, por aí vai. Tokens que podem ser de um ou dois caracteres. Então a gente tem, por exemplo, o igual e o igual igual, equal and equal equal. Os dois são tokens que podem ser de um caractere ou de dois caracteres. A gente pode ter o igual sozinho, como a gente pode ter um igual seguido de outro igual, né? E a gente também vai ter, continuando, os literais, né? Que a gente vai ter os identificadores, as palavras reservadas ou nomes de variáveis e nomes de funções, strings, números e as palavras reservadas, né? Que a gente tanto ouve falar, né? Que a gente tem outras linguagens, né? End, class, else, false, fun, for, if, new, enfim. E também o token do end of file, né? EOF, para que a gente possa adicionar, para que a gente possa simplificar como verificar de fato se a gente está no final do arquivo, no final do código a ser executado. Então, a gente vai ter aqui agora a criação de uma classe, né, para representar de fato os tokens, né? Então, essa classe token ela vai guardar o tipo do token, o texto original, né, ou lexema, lexeme do token, o valor literal daquele token e a linha em que esse token estava no código original. Esse último objeto, né, essa linha, né, que a gente vai estar guardando, ela é de fato, a funcionalidade dela é unicamente para quando a gente for de fato reportar um erro, né? Então ela fica aí para que a gente saiba de fato onde que deu, caso esse token gere algum tipo de problema, para que a gente saiba onde esse problema aconteceu, para que a gente possa reportar para o usuário de forma correta, enfim. E a gente vai ter aqui o construtor, né, desse nosso token, que vai ser um construtor que vai inicializar já todos os campos. A gente supõe que a gente vai passar já todos os campos para ele. E também um método toString para que a gente possa visualizar o token, né? Justamente aquele ponto que a gente tinha falado quando a gente estava construindo a nossa função run inicialmente, né? Que a gente, por enquanto, a gente só ia printar os tokens, é justamente essa questão aqui mesmo. Por enquanto, a gente vai estar utilizando esse toString para que a gente possa printar os tokens, visualizar os tokens de forma correta. Tendo então todas essas coisas, nós podemos finalmente entrar de fato na classe nossa do scanner, certo? Então, essa vai ser a classe responsável por transformar o código em tokens. E aqui a gente tem a estrutura inicial dela, né? Enfim, com os imports e por aí vai. E a gente vai adicionar já direto nela alguns campos, certo? A gente vai ter o campo source, que vai ser o campo que contém todo o código, né? Todo o código que a gente vai ter que tratar, vai ser essa string. A gente vai ter a lista de tokens que a gente vai criar e que vai ser retornada do scanner. E a gente vai ter três inteiros: start, current e line. Esses três inteiros vão ser responsáveis por gerenciar o controle de onde que a gente está no código. Então, line é justamente a linha que a gente vai estar e que a gente vai passar para o nosso token, né, quando a gente estiver criando ele. E start e current são dois inteiros que vão nos ajudar a nos guiar dentro da nossa string, né, para que a gente possa saber em qual item, em qual parte da nossa sequência de caracteres que nós estamos. E o motivo da gente precisar de dois inteiros para isso é justamente porque a gente tem tokens que ocupam mais de um único caractere. A gente tem tokens que são compostos por 5, 6, enfim, caracteres. A gente pode ter a declaração de uma variável que tem um nome de 10 caracteres. Então a gente precisa saber onde começa esse token
que no caso seria essa palavra, esse nome de uma variável, e onde ele termina. Então, para isso, a gente precisa desses dois contadores, né, que vai justamente nos auxiliar nessa parte. Chegamos agora no nosso método principal do nosso scanner, o scan tokens. Esse método ele vai ser responsável por percorrer todo o código-fonte em um loop while, que vai a cada iteração desse loop verificar se nós já chegamos no final, né, da nossa string através desse método auxiliar isAtEnd. Daqui a pouco a gente mostra ele. E a cada iteração, né, enquanto ele vê que nós não estamos no final do nosso código-fonte, né, ele vai atualizar a nossa variável start com o valor de current, né, e marcando, então, naquele ponto, o início de um novo lexema, né, de um novo token. E vai chamar, então, a função scanToken para poder dar uma analisada nesse token propriamente dito. E após isso, depois que todos os tokens tiverem sido analisados e todo o código-fonte, né, tiver sido analisado, e nós já tivermos com uma lista de tokens com todos os tokens representando todo o código-fonte, ele vai adicionar um token de end of file, né, indicando que ali terminou o arquivo, e então vai retornar todo esse código. Aqui nós temos a função isAtEnd, que é uma verificação simples para saber se o nosso current está com o valor inteiro, né, maior do que o tamanho da nossa string que contém o código-fonte. Então, caso isso seja verdade, né, maior ou igual, né, caso isso seja verdade, ele vai simplesmente encerrar esse nosso loop aqui, e sabendo que, ou seja, nós vimos todo o código-fonte, nós representamos por tokens já nesse momento todo o conteúdo que a gente tinha no código-fonte, e nós podemos agora de fato adicionar o end of file e retornar esse valor, certo? E nós chegamos agora no scanToken, que vai ser o método que vai de fato adicionar os tokens na nossa lista, né? Enquanto o método scanTokens ele é responsável por ficar delimitando e sabendo quando é o início de um novo token, o método scanToken é o método que vai de fato analisar cada um dos tokens que a gente possui no nosso arquivo, né? Cada um dos caracteres, e verificar qual token representaria melhor aquele caractere ou aqueles caracteres a serem analisados, né? Então, o nosso método scanToken ele vai basicamente ser um switch case. Não tem forma melhor de resumir. Ele vai olhar para o caractere atual e verificar se ele é igual a algum desses caracteres. E aqui nós temos apenas, por enquanto, os casos mais simples, né? Que são os casos de quando o token só tem um caractere. Então, se a gente tem um caractere e a gente viu que esse caractere ele é um parênteses, a gente já sabe que aquilo é um token. Ele não tem como ter alguma coisa além dele, não tem como ter alguma coisa a mais. Como a gente tinha visto, por exemplo, no caso do var, né? Do var average daquela nossa primeira aula, né? Que a gente precisa olhar para 3 caracteres, o V, o A e o R, para identificar que aquilo é um token. Mais para frente a gente vai adicionar esses casos, mas esses caracteres que estão aqui, esses tokens que estão aqui, eles são tokens que precisam de fato de apenas um caractere. E esse método scanToken, né, como nós já podemos ver, está utilizando dois métodos auxiliares, o método advance e o método addToken. Então, vamos olhar primeiro aqui para esse método advance, que ele vai ser responsável por retornar o caractere da posição atual, de current, e avançar o ponteiro. Então, quando isso acontece, né, quando a gente olha para o nosso caractere atual e a gente avança, a gente tem que fazer essas duas partes, a gente diz que a gente está consumindo um caractere. Então, nessa nossa implementação do nosso scanner, sempre que a gente consumir um caractere, a gente está chamando esse método advance. A gente vai estar retornando o caractere dessa posição e vai estar incrementando o nosso contador da posição atual. Então, depois que esse método é chamado,
a gente tem nas nossas mãos, quando a gente vê aqui no scan token, a gente tem o caractere que estava na posição que a gente estava olhando. E agora a gente já sabe que quando a gente chamar o advance de novo, a gente vai estar no caractere seguinte. E aqui a gente tem o método auxiliar addToken, que é o método que vai justamente, após a gente reconhecer, né, aquela sequência, aquele agrupamento de caracteres, qual token eles referenciam, a gente vai utilizar esses métodos para poder adicionar justamente na nossa lista de tokens. Esse método ele tem duas versões. A versão simplificada, que é para quando não tiver um valor literal associado àquele token. Por exemplo, nós temos o token type number, mas associado a esse number, a gente precisa ter qual que é o valor numérico. Então, esse nosso segundo método, que vai ter esse argumento object literal, ele vai justamente ser responsável por guardar em formato de objeto correto esse valor. E não somente em texto em formato de string. Até o momento nós olhamos apenas para operadores simples. Então agora a gente precisa começar a pensar nos outros tipos de operadores, os operadores compostos, né? Então operadores como os de diferença ou maior igual, menor igual, são operadores que eles podem ter um significado apenas no primeiro caractere e é um significado que muda completamente a depender do segundo caractere. Então, por exemplo, o operador exclamação, caso ele esteja sozinho, ele é apenas o operador de negação e ele tem um token para ele. Mas, se a gente tiver a exclamação e depois dela a igualdade, a gente sabe que na verdade nós estamos tratando do caractere de diferença, do token de diferença. Então a gente precisa olhar para frente para saber se, por exemplo, quando a gente vê uma exclamação, se a gente está lidando apenas com a exclamação sozinha ou se a gente está lidando com a exclamação e a igualdade, que no caso seria um token completamente diferente. Então, a gente vai utilizar para isso essa função match, que é uma função que vai basicamente olhar para o caractere a seguir, ver se ele é o caractere que a gente está esperando, né? No caso do caractere da exclamação, seria se é o caractere da igualdade, do igual. E, se for, ele vai consumir esse caractere e vai retornar verdadeiro. Caso não seja, ele vai só retornar falso sem consumir o próximo caractere. E a gente vai utilizar justamente essa operação aliada ao operador ternário para a gente conseguir definir esses casos, né? Todos esses casos, o caso da exclamação, do operador de igualdade, do menor que e do maior que, eles são operadores que a gente precisa saber se o caractere seguinte seria o operador de igualdade, porque se for, vai ser um token diferente de caso ele não seja. A gente tem agora também o caractere de barra, que também funciona da mesma forma como a gente viu com aqueles outros caracteres. Ele tem dois significados, né? Se o primeiro sendo, se a gente tiver apenas uma barra, a gente tem um caso de divisão e a gente adiciona o token de divisão. Se não, se a gente tiver duas barras seguidas, a gente tem o caso de um comentário e aí nessa situação a gente vai ignorar o restante da linha. A gente vai como que pular essa linha, certo? Então a gente vai adicionar dentro do nosso switch case, né, o caso da barra e a gente verifica se o caractere seguinte, usando a função match, é uma barra. Se for, a gente precisa ignorar essa linha. A gente faz isso usando o método pick, que é esse método aqui, e ele basicamente vai olhar para o caractere atual sem consumir ele. E enquanto esse caractere não for uma quebra de linha, ou seja, um contra barra n, a gente vai avançar. Então, quando a gente chegar no final da linha, no contra barra n, a gente sabe que a gente pode encerrar aqui a execução dessa nossa
nesse nosso while, né? Porque significa que a gente viu toda a linha e a gente ignorou toda a linha. Então não vai ter nenhuma ação de token, nem nada, certo? E a gente também vai adicionar outros cases, que são cases para justamente ignorar espaços, tabs, e no caso do contra/n, a gente vai ter a não só ignorar ele, mas a gente também vai adicionar, né, incrementar o nosso contador de linha, sabendo que a gente está numa nova linha do nosso código. Chegamos agora no caso de analisarmos uma string. Então, quando a gente encontra uma aspas, né, uma aspas dupla, a gente sabe que a gente tem o início de uma string. E a gente vai ter um método específico para tratar esse caso de strings, que é o método string. Então, esse método string ele vai consumir caracteres até que ele encontre o aspas, né, de fechamento, né? Então, quando ele encontrar essa aspas de fechamento, ele vai saber o início, né, e o final de toda essa string e ele vai adicionar um novo token utilizando aquela nossa segunda função de addToken, que já é a função que a gente passa o token e o valor, no caso é o literal, né? Que no caso é literalmente toda a string. Então, para isso ele vai fazer aquele start mais um e o current menos um, né? Pegar a substring do código source com esses dois valores, para no caso justamente tirar as aspas, né? Lembrando que as aspas estão contando no na nossa string de código fonte, né? Que é string source. Então ele tira esses dois caracteres e ele atribui para value, e esse value é o que ele passa para editor, certo? É necessário ponderar que existe aqui um tratamento de erro para o caso de que não exista essa linha de essa aspas de fechamento, né? Que seria o caso de a gente abrir uma aspas, ele vai percorrer o código inteiro, ele chega no final do código usando o método isAtEnd e ele vê que ele ainda não viu a string de a aspas de fechamento. E aí, nesse caso, ele lança um erro, né? Ele usa o logs.error, aquela função de erro lá da nossa classe principal que a gente definiu um pouco tempo atrás e avisando, nós temos um erro nessa linha de que nós temos uma string que não tem fim. De forma semelhante até, nós também precisamos tratar com a questão de números, certo? E para ele a gente vai precisar de dois caracteres, de dois métodos auxiliares em específico. O primeiro é o método isDigit, que ele vai verificar se um caractere em específico ele é um dígito, né? Ele é um valor numérico. E o método pickNext, que é um método que vai nos auxiliar a olhar sem consumir, olhar para o caractere seguinte do que a gente está nesse momento. E a gente vai utilizar ele justamente para verificar se a gente está lidando com um número que é de ponto flutuante ou não. Ou seja, se é um número fracionário, né? Se é 1.2, por exemplo, 2.5, ou se é só um número inteiro normal. Então, a gente vai ter o método number, que vai ser responsável por justamente fazer essa análise do número, certo? Então, ele vai consumir toda a parte inteira, ele vai verificar se existe, né, aquele ponto, né? E se depois do ponto a gente tem um número, e se esse for o caso, ele vai consumir também toda a parte que seria a parte fracionária, né, do código, e depois ele vai adicionar um token justamente falando que é um número, né, um number, e vai fazer e vai passar como o literal, né, para aquele nosso segundo método do addToken, o número sendo convertido para double, né? Então, double porque double abarca, né, embarca tanto números inteiros quanto números de ponto flutuante, certo? Uma coisa que é importante é que o ponto ele só vai ser consumido no momento em que a gente verifica que a gente tem um ponto depois de um número e depois desse ponto a gente também tem um número. Então, se nós tivermos algo como, por exemplo, 123.abc, a gente vai ter number retornando apenas
1, 2, 3. E esse ponto ele vai ser avaliado, ele vai ser o próximo token que vai ser avaliado pelo scan token. E a gente vai colocar dentro do nosso switch justamente esse caso da função number, certo? Então a gente vai adicionar uma cláusula default, certo? Que é a cláusula para a qual ele vai ir, né? O nosso switch vai ir caso todas as verificações de case tenham falhado. E dentro dela a gente vai fazer a nossa verificação. Se o caractere que a gente está olhando ele é um dígito, a gente vai chamar a função number, certo? Caso não, e aqui é uma adição já desde agora, a gente vai chamar um erro, certo? Ou seja, a gente não conseguiu fazer a tokenização do caractere que foi inserido. É um caractere que a gente não estava esperando, está num lugar que não deveria estar, ou só é um caractere que nem faz sentido para a nossa linguagem. E finalmente, para a gente terminar o nosso scanner, faltam os nossos identificadores e as nossas palavras-chave, certo? Então, a gente vai ter um mapa, um dicionário, um hash, certo? Que vai ser responsável por vincular uma string a um tipo de token que vai justamente abarcar todas as palavras-chave, certo? Então, aqui está toda a declaração desse nosso mapa, desse nosso dicionário, enfim. E a gente vai adicionar dentro do nosso switch case, né, mais uma verificação dentro da cláusula default, certo? Então, depois que a gente verificar todas as condições daqueles cases, a gente vai verificar se ele é um número. Se ele for um número, a gente chama o método number. Se ele não for um número, a gente verifica se ele também é um caractere alfabético, através dessa função isalpha. E se for, a gente vai chamar o método auxiliar identifier, que vai analisar esse identificador. Se esse identificador corresponder a uma palavra-chave, a gente sabe que a gente está lidando com uma palavra-chave e a gente vai guardar o token type semelhante àquela palavra-chave. Se não, a gente vai guardar o token type identifier e vai guardar o identificador, né, a string do identificador. O identificador, gente, é muito importante porque o identificador é justamente os nomes que a gente dá. São as palavras-chave que nós criamos ao longo do nosso código, que podem ser as palavras reservadas, né, que a gente cria, que podem ser nomes de funções e nomes de variáveis, muito especificadamente. Esses dois nomes são nomes que nós criamos, são palavras que nós separamos e a gente não consegue justamente se a gente cria, né, uma variável e depois a gente utiliza aquele mesmo nome, a gente está obrigatoriamente referenciando aquela variável, assim como é também com as palavras-chave padrões da língua, certo? Da linguagem, no caso. Então, a gente vai estar utilizando a função isalpha para poder verificar, né, para poder entrar, para poder chamar a função identifier, certo? Então, isalpha vai receber o caractere, vai verificar se ele é, de fato, uma letra do alfabeto, seja minúscula ou maiúscula, ou um underline, né? Se ele for algum dos dois, a gente pode entrar dentro daquele if, né? E chamar o identifier, certo? E outra função que a gente também vai estar utilizando é o isAlphanumeric, que é justamente se ele é uma caractere do alfabeto, certo? Definido na função isAlpha, ou um dígito definido na função isDigit, certo? Então, o método identifier ele vai ser responsável por consumir todos os caracteres alfanuméricos e ele vai verificar dentro do mapa se aquele texto, né, se todos aqueles caracteres, eles correspondem a uma palavra-chave, né? Então é aquilo que eu expliquei, ele vai realmente pegar o texto de todo o identificador e ele vai verificar, esse texto aqui, ele corresponde a alguma palavra-chave? Se for, a gente vai colocar o token type daquela palavra-chave, certo? Se não, ele é um identificador normal, ele é um nome normal que nós estamos definindo, seja para uma função, seja para uma variável, quer que seja, e ele vai ser um identificador comum, e ele vai ter o token de identificador. E com isso, a gente encerra a nossa aula. Nós temos nesse momento um scanner totalmente funcional, certo? Nós temos aqui
dois desafios para vocês. Esse é o primeiro e esse é o segundo. E é isso. Nós construímos um scanner do zero. A gente conseguiu fazer também toda a questão do fluxo já inicial para o nosso interpretador, da gente ter a classe principal que faz toda a chamada de todos os processos do nosso interpretador que a gente vai ter. Nós temos até o momento só o primeiro, certo? E o nosso resultado que a gente tem, né, após toda essa chamada desses tokens, dessa quantidade de cases, de funções auxiliares, é justamente aquela lista linear de tokens que a nossa função scanTokens ela retorna, né? Lembrando que a função scanTokens que vai ficar chamando a cada iteração do while scanToken, que já vai sim utilizar aquele switch para poder identificar qual que é o token que a gente está lidando e adicionar esse token que a gente está lidando dentro da nossa lista de tokens, certo? Então, na próxima aula a gente vai estar começando a dar uma olhada na nossa árvore de sintaxe abstrata. Nós ainda não vamos implementar ela, por causa que nós precisamos definir algumas coisas antes, mas vai ser uma aula muito importante. Então, deixe seu like aqui se você gostou dessa aula, compartilhe com algum amigo que você acredita que vai gostar desse assunto e nos vemos na próxima.